da sociedade, né? Não há como se buscar essa identidade sem que a gente tenha essa autenticidade com a cultura e com a arte. Ao mesmo tempo, e talvez até adiantando um pouco, um dos legados para mim como gestor que ficou disso é que todo esse campo é um campo que exige, né, que tem toda uma questão de economia criativa, né, que é outra área que eu sou absolutamente encantado, porque a economia criativa é quem dá, vamos dizer assim, a viabilização estrutural para a expressão artística e cultural, né? Acho que hoje nós estamos cada vez mais no mundo, até por conta dessa quarta revolução industrial, inteligência artificial e tudo mais, a área de serviços, a área de arte de cultura, lazer, cada vez mais será valorizada, porque as pessoas terão mais tempo. E ao contrário das pessoas acharem que mais tempo vai provocar desespero, desilusão, eu acho que o mais tempo vai permitir à sociedade florescer e começar a ser crítica, propositiva, e isso se dá através da arte e da cultura, e a economia criativa é cada vez mais importante como forma de viabilizar isso de maneira que todos tenham acesso a essa questão. Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que é por aí a questão que vai. Professor Rui, nos 80 anos, como o senhor disse, existia um movimento e o país estava num momento financeiro diferente de hoje. Uhum. Né? Mas existia também um entendimento do lugar que a cultura precisava ter para que Sim. acontecesse. Né? Uhum. E como que o senhor vê esse entendimento numa universidade que não tem a arte e a cultura como função maior, porque é o Sim. ensino, né? Uhum. Mas como o senhor enxerga que naquele momento a cultura foi vista tão importante como a arte e a cultura? E na sua gestão, em específico, a cultura tem um espaço muito grande. Então, queria que o senhor falasse um pouco. Eu acho que de uma certa forma, talvez ingênuo, a gente acreditasse que naquele momento ali nós tínhamos um projeto de país, nós tínhamos um projeto de país, né? Temos um projeto de país, que estava sendo construído como uma política de Estado e não de governo. Eu confesso que eu achei que a gente estava fazendo isso, que o que nós estávamos ali construindo iria perdurar a nós mesmos, sobreviver a nós mesmos, né? Iria ser uma coisa que ficaria, que transformaria a nossa sociedade, né? Porque, afinal de contas, era a arte, era a cultura, era a extensão, era a expansão da universidade, as cotas, né? As políticas de ações afirmativas. Enfim, a universidade ela se transformou socialmente, né? Por conta desse projeto de país que estava ali sendo implantado, sendo dado seguimento. E claro que o bonito desse projeto de país é que ele não é tecnocrata, ele não é uma coisa assim, não, a ciência e a tecnologia vão fazer a revolução. Não é nada disso, né? Na verdade, a gente sabe que a revolução ela se dá principalmente no plano social, no plano cultural, político, né, artístico, né? Então, eu achei que nós estávamos indo muito bem e que, independente do que poderia acontecer no futuro, isso perduraria, né? Vejo com uma certa tristeza que esse projeto de país foi abandonado, né, pelo governo brasileiro atual, né? Isto é, nós não tínhamos um projeto de Estado, ele não conseguiu se manter mesmo com as mudanças políticas que ocorreram ali, né? Mas isso é no plano nacional, porque na universidade a cultura e a arte são parte do nosso DNA, não tem como tirar, não tem mais, não existe esse desenraizamento, né? Eu vejo a URGS hoje como assim uma grande expressão da cultura e da arte na nossa sociedade porto-alegrense, gaúcha, né? E, em certa forma, também no Brasil. E isso se dá exatamente por essa construção que se fez, que se faz, né? E da qual a gente tem participado da forma que seja possível. Acho e entendo que uma universidade que não tem na cultura, né, uma das suas prioridades, é uma universidade que fica devendo à população, né? Então, nesse sentido,
mesmo com as dificuldades que hoje nós temos, a gente busca priorizar, né? Até esses dias, não sei se foi contigo que eu comentei, quando veio o Ney para receber o título de doutor honoris causa aqui, né? E eu fui almoçar com ele, eu perguntei para ele onde é que estava o samba do Rio de Janeiro, né? Porque o que a gente vê na televisão é uma escola de samba, são esses blocos, mas aquele samba, né, que eu vivi quando eu morei no Rio de Janeiro, a gente não percebe mais. E para grande alegria minha, ele disse que ele está vivo lá, que ele existe e que tem grupos, né, dentro da universidade que trabalham com eles também. Quer dizer, essa é a grande função de uma universidade pública, né, porque acho que só as públicas sabem fazer isso, porque isso não tem lucro no sentido de ganho para relatórios finais de financeiros, né? Ele é o grande ganho do intangível que a gente faz com a sociedade. Então, eu até acho que nós também temos que buscar aqui, cada vez mais, essa expressão cultural popular que está escondida pelos interesses da mídia em outras coisas. Então, Porto Alegre, e eu vivi na época que eu era adolescente, né, aqui na Redenção e na Oswaldo Aranha, todo um movimento de contracultura e de cultura que está vivo aí, tem que estar em algum lugar. Eu converso com o Ney Lisboa, ele diz que está vivo, que existe até, talvez até além disso. E a gente acha que tem que buscar isso, tem que buscar, porque essa é a verdadeira expressão vamos dizer, de capacidade de transformação que a cultura tem, é a cultura que vem dessa base popular e que a universidade, hoje eu acho, é um dos poucos locais onde se pode ter essa expressão. O Estado praticamente não financia mais nada, né? O governo municipal, não sei, também não vejo muita coisa. Então é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem trabalhado com essa questão e acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Professor, encerrando quase, né, mas eu gostaria de lhe perguntar, circulando pelas outras universidades federais, a URGS, ela tem algum diferencial no seu fazer? Porque a gente sabe que o Unimusca está fazendo 37 anos. Isso existe um projeto longo, duradouro em outras universidades, pelo que o senhor circula, ou a nossa tem esse diferencial também? Eu acho que tem algumas universidades que fazem, tem expressão artística e cultural muito interessante. Eu recentemente tive no aniversário da Universidade Federal da Bahia. Sim. É quase uma injustiça falar da Bahia, né? Porque, né? Mas me impressionou muito, né, as atividades artísticas e culturais. Claro que foram preparadas porque nós estávamos lá, mas essas coisas a gente já sabe quando elas são preparadas de ocasião e quando a gente chama porque já estão lá, né? E certamente em Salvador tem essa expressão também, né? Sei que Pernambuco tem também, tem vários locais em que isso de uma forma ou de outra se expressa. Mas tem uma coisa que eu acho que somos imbatíveis. A nossa extensão, seguramente é a melhor extensão das 63 universidades federais. Nós temos uma atividade extensionista que vai saúde, arte, cultura, política, economia, tudo, não tem igual. Eu sei disso porque quando a gente vai almoçar com os reitores, a gente senta e começa a conversar, e eu começo a falar da extensão, e as pessoas ficam me olhando assim como se eu fosse uma aves rara, mas o que é isso? Como assim? Né? E eu já sou conhecido, o professor Ario era junto comigo um grande lutador, pelo recurso na matriz Andifes para a extensão, que até hoje não existe. Então a extensão não tem financiamento automático. E não tem por quê? Porque as universidades têm dificuldade em mostrar como avaliar as atividades de extensão. Eu digo, mas como que vocês têm dificuldade? Meu Deus, olhem para os nossos calendários de extensão, é fácil avaliar, né? Mas por aí é que eu digo que a nossa atividade de extensão é nosso grande elo com a sociedade, historicamente construído e que terá que ser assim mantido. Acho que a gente deve e pode trabalhar outras questões além das que estão hoje sendo historicamente realizadas e podemos fazer isso. Estamos na Conferência Regional de Educação Superior e eu estou lá defendendo que a extensão faça parte
do documento que vai para Paris, da Conferência Mundial, porque a extensão universitária, como nós a conhecemos, é um fenômeno latino-americano. Os Estados Unidos não faz extensão, vende serviços, que não tem nada a ver com extensão. Chama de extensão, mas é venda de serviços. A Europa praticamente não conhece a extensão, tanto que os reitores vêm aqui e querem saber exatamente o que é isso. Então, é um fenômeno nosso, é das universidades públicas, é da legitimação dessas universidades perante a sua população, né? Então, e a URGS, no Brasil, é a universidade que tem uma estrutura extensionista muito bem organizada, né? Eu fui agora a Cuba, no Congresso das Universidades, e lá teve o Fórum das Extensões, e aí fica muito claro assim, que na América Latina está muito bem organizado, mas a capacidade de fazer extensão tão ampla como nós fazemos e tão bem, ela é muito particularmente da Universidade Federal, para a nossa grande alegria. Que alegria. Professor, encerrando, tá? Qual a palavra que traduziria o seu sentimento na vivência das ações artísticas da URGS? Qual a palavra? Só uma? Pode ser duas. Emoção e orgulho. Né? Emoção e orgulho. Orgulho por tudo que eu falei, né? E emoção porque toca mesmo, né? Tem coisas que fazem a gente ficar bem emocionado. Muito obrigada, professor Rui. Feito.